A paz do Senhor, muito bom dia! Seja bem-vindo, meu irmão. Seja bem-vinda, minha irmã, à nossa leitura bíblica de hoje. Vamos dar continuidade aqui no Evangelho de Jesus, narrado pelo evangelista Lucas, que escreveu 2 livros. Quais são os 2? O próprio Evangelho, que leva o seu nome, e também o livro de Atos dos Apóstolos. Lembra disso, não? Olha, hoje nós vamos ler os capítulos 14 até o 16, e eu peço também que você continue aí motivado, fazendo sua leitura, que o final do ano está chegando, hein? Teremos lido pela segunda vez em voz alta, junto com uma centena de pessoas, a Bíblia ao longo do ano. E eu creio, eu confesso, pelas lutas que enfrento no dia a dia, que estamos no caminho certo de ler a Bíblia, de deixar ela falar no coração, porque ou ela nos afasta do pecado, ou o pecado nos afasta dela. Então vamos escolher ela, a Bíblia, para que ela nos afaste do pecado. Vamos juntos? Então vamos lá. Lucas 14, deixa eu tomar minha aguinha aqui. Lucas 14 diz assim: certo sábado, Jesus foi comer na casa de um líder fariseu, onde o observavam atentamente. Estava ali um homem com o corpo muito inchado. Olha só. Jesus perguntou aos fariseus e aos especialistas da lei: a lei permite ou não curar no sábado? Eles nada responderam. E Jesus tocou no homem enfermo e o curou e o mandou embora. Depois perguntou a eles: qual de vocês, se seu filho ou seu boi cair num buraco, não se apresentará ou não se apressará em tirá-lo de lá, mesmo que seja sábado? Mais uma vez, não puderam responder. Quando Jesus observou que os convidados para o jantar procuravam ocupar os lugares de honra à mesa, deu-lhes este conselho: quando você for convidado para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, e se chegar algum convidado mais importante que você, o anfitrião virá e dirá: dê o seu lugar a esta pessoa, e você, envergonhado, terá de se sentar no último lugar da mesa. Em vez disso, ocupe o lugar menos importante à mesa. Assim, quando o anfitrião ouvir, dirá: amigo, temos um lugar melhor para você. Então, você será honrado diante de todos. Todos os convidados o verão. Pois os que se exaltam serão humilhados, e os que se humilham serão exaltados. Então Jesus se voltou para o anfitrião e disse: quando você oferecer um banquete ou jantar, não convide amigos, irmãos, parentes, vizinhos, ricos. Eles poderão retribuir o convite, e essa será a sua única recompensa. Em vez disso, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Assim, na ressurreição dos justos, você será recompensado por ter convidado aquele que não podiam, ou aqueles que não podiam lhe retribuir. Ao ouvir isso, um homem que estava à mesa exclamou: feliz será aquele que participar do banquete no reino de Deus. Jesus, com a seguinte parábola, respondeu: certo homem preparou um grande banquete e enviou muitos convites. Quando estava tudo pronto, mandou seu servo dizer aos convidados: venham, o banquete está pronto. Mas todos eles deram desculpas. Um disse: acabei de comprar um campo e preciso inspecioná-lo. Peço que me desculpe. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de boi e quero experimentá-las. Sinto muito. Mas outro ainda disse: acabei de me casar e não posso ir. O servo voltou e informou a seu senhor o que tinham dito.
Ele ficou furioso e ordenou: vá depressa pelas ruas e becos da cidade e convide os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Depois de cumprir essa ordem, o servo informou: ainda há lugar na mesa para mais gente. Então o Senhor disse: vá pelas estradas do campo, junto às cercas, entre as videiras, e insista com todos que venham para encontrar-nos, de modo que minha casa fique cheia. Pois nenhum dos que antes foram convidados provará meu banquete. Uma grande multidão seguia Jesus, que se voltou para ela e disse: se alguém que me segue amar pai e mãe, esposa e filho, irmãos e irmãs, e até mesmo sua própria vida mais que a mim, não pode ser meu discípulo. Aqui pegou, hein? Quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la? Ou melhor, é uma pergunta. Quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la? Pois, se completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, todos rirão dele, dizendo: esse aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. Ou, que rei iria à guerra sem antes avaliar se seu exército de 10.000 poderia derrotar os 20.000 que vêm contra ele? E, se concluir que não, o rei enviará uma delegação para negociar um acordo de paz, enquanto o inimigo está longe. Dessa forma, ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo que possui. Eis o desafio, minha gente. O sal é bom para temperar, mas se perder o sabor, como torná-lo salgado outra vez? O sal sem sabor não serve para o solo, nem o adubo é jogado fora. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Os cobradores de impostos e outros pecadores vinham ouvir Jesus e ensinar. Os fariseus e mestres da lei o criticavam, dizendo: ele se reúne com pecadores e até come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola: se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se perder, o que acham que ele fará? Não deixará as outras 99 no pasto e buscará a perdida até encontrá-la? E, quando a encontrar, ele carregará alegremente nos ombros e a levará para casa. Quando chegar, reunirá os amigos e vizinhos e dirá: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Da mesma forma, há mais alegria no céu por causa de um pecador perdido que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Capítulo 15, versículo 8. Ou, suponhamos que uma mulher tenha 10 moedas de prata e perca uma. Acaso não acenderá uma lâmpada, varrerá a casa inteira e procurará com cuidado até encontrá-la? E quando a encontrar, reunirá as amigas e vizinhas e dirá: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus quando um único pecador se arrepende. A parábola do filho perdido, versículo 11. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: quero minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo que tinha para viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Então voltou para casa
à casa de seu pai. Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai ouviu. Cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado filho de Deus. O pai, no entanto, disse aos servos: Depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Matem um novilho gordo. Faremos um banquete e celebraremos. Pois este é meu filho que estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu música e dança e perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. O servo respondeu: Seu irmão voltou, seu pai matou um novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu: Todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas, quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando um novilho? O pai respondeu: Meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu. Mas tínhamos de comemorar este dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Lindo, né? Capítulo 16 e último desse dia. Jesus contou a seguinte história a seus discípulos. Um homem rico tinha um administrador que cuidava de seus negócios. Certo dia foram lhe contar que esse administrador estava desperdiçando o seu dinheiro. Então mandou chamá-lo e disse: O que é isso que ouço a seu respeito? Preste contas de sua administração, pois não pode mais permanecer nesse cargo. O administrador pensou consigo: E agora? Meu patrão vai me demitir. Não tenho força para trabalhar no campo. Sou orgulhoso demais para mendigar. Já sei como garantir que as pessoas me recebam em suas casas quando eu for despedido. Então ele convocou todos os que deviam dinheiro a seu patrão. Perguntou ao primeiro: Quanto você deve ao meu patrão? O homem respondeu: Devo 100 tonéis de azeite. Então o administrador lhe disse: Pague depressa sua conta e mude-a para 50 tonéis. E quanto você deve a meu patrão? Perguntou ao segundo. Devo 100 cestos grandes de trigo. Respondeu ele. E o administrador disse: Tome sua conta e mude-a para 80 cestos. O patrão elogiou o administrador desonesto por sua astúcia. E é verdade que os filhos deste mundo são mais astutos ao lidar com o mundo ao redor que os filhos da luz. Esta é a lição: usem a riqueza deste mundo para fazer amigos. Assim, quando suas posses se extinguirem, eles os receberão num lar eterno. Se forem fiéis nas pequenas coisas, também serão nas grandes. Mas se forem desonestos nas pequenas coisas, também o serão nas maiores. E se vocês não são confiáveis ao lidar com a riqueza injusta desse mundo, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? E se não são fiéis com os bens dos outros, por que alguém lhes confiaria o que é de vocês? Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, e será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, que tinham um grande amor ao dinheiro, ouviram isso tudo e zombavam de Jesus. Então ele disse: Vocês gostam de parecer justos em público, mas Deus conhece seu coração. Aquilo que este mundo valoriza é detestável aos olhos de Deus. Até a chegada de João,
A lei de Moisés e a mensagem dos profetas eram seus guias. Agora, porém, as boas novas do reino de Deus estão sendo anunciadas e todos estão ansiosos para entrar. É mais fácil o céu e a terra desaparecerem que ser anulado até o menor traço da lei de Deus. Assim, o homem que divorcia de sua esposa e se casa com outra mulher comete adultério, e o homem que casa com uma mulher divorciada também comete adultério. Jesus disse: havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e vivia cercado de luxos. À sua porta ficava um mendigo coberto de feridas chamado Lázaro. Ele ansiava comer o que caía da mesa do homem rico, e os cachorros vinham lamber suas feridas abertas. Por fim o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O homem rico também morreu e foi sepultado, e foi para o lugar dos mortos. Ali, em tormento, ele viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. O rico gritou: Pai Abraão, tenha compaixão de mim, mande Lázaro aqui para que molhe a ponta do dedo em água e refresque a minha língua. Estou em agonia nestas chamas. Abraão, porém, respondeu: Filho, lembre-se de que durante a vida você teve tudo o que queria e Lázaro não teve coisa alguma. Agora, ele está aqui sendo consolado e você está em agonia. Além do mais, há entre nós um grande abismo. Ninguém daqui pode atravessar para o seu lado e ninguém daí pode atravessar para o nosso. Então o rico disse: Por favor, pai Abraão, pelo menos mande Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos e quero avisá-los para que não terminem neste lugar de tormento. Moisés e os profetas já os avisaram, respondeu Abraão. Seus irmãos podem ouvir o que eles disseram. Então o rico disse: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos lhe fosse enviado, eles se arrependeriam. Abraão, porém, disse: Se eles não ouvem Moisés e os profetas, não se convencerão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Misericórdia, hein? Gente, essa é a palavra do Senhor para esse dia de hoje. Veja quanto ensino, né? Precioso, em poucos minutos aí de leitura. Amanhã nós vamos continuar em nome do Senhor Jesus, vamos ver, né, o ensino sobre perdão e fé, a cura dos 10 leprosos, a parábola da viúva persistente, do fariseu e do cobrador de impostos. Tem muita coisa bonita para ver amanhã, as recompensas do discipulado, Jesus abençoando as crianças, o homem rico, Jesus prediz sua morte e ressurreição, a cura de um mendigo cego, tantas coisas boas. Vamos ler a palavra, pois ela tem poder. Deus abençoe, até amanhã.